Estamos de volta com Minha Cidade. Bem, nós estamos aqui no nosso programa hoje discutindo mais um assunto importante, né, gente? A questão da reforma agrária, ela continua ainda sendo discutida. Eu sei que tem muita gente embaixo de lonas. Eu estive aqui na região de Mirante do Paranapanema semana passada e vi um grande assentamento. E Carlos Dias, perto da fazenda do Carlos, né? Fazenda São Luís. Um grande abraço ao Carlos Dias, está acompanhando o nosso programa, Fazenda São Luís, né? Estive lá, um assentamento enorme, gente, naquilo ali. Ô João, com relação aos problemas que envolvem a questão das invasões, como que o ITESP age quando há problemas, quando há situações irregulares nas questões que visam aí, principalmente a questão da invasão? Qual é o trabalho do advogado nessa ação? Olha, Geraldo, antes de responder a sua pergunta, que é muito oportuna, eu tenho que esclarecer o seguinte. Inicialmente, aqui na região do Pontal do Paranapanema, nós temos hoje, o ITESP administra 95 assentamentos, mais 17 com convênio com o INCRA, que são assentamentos estaduais, quer dizer, mais de 113 assentamentos. Isso aí dá um universo de mais de 6 mil famílias beneficiárias. Então, veja bem, é um universo de pessoas com problemas, como todos nós, e você está lidando com pessoas. Quando você pergunta como que o ITESP ele lida com as situações de invasões, o ITESP hoje, ele administra área pública, terra do Estado. Então, quando há uma invasão, tanto de uma família, que ela invade um lote de uma terra pública, ou de movimentos sociais, no qual eles reivindicam áreas, e com o intuito vamos colocar assim, fazer com que o governo acelere a situação desses movimentos, eles já chegaram a invadir terras, coisa que atualmente isso não vem ocorrendo. Qual que é o procedimento? Os técnicos da área de determinados assentamentos, eles verificam as invasões, realizam laudos técnicos, procuram a polícia e fazem boletim de ocorrência. Isso tudo é documentado e enviado para a diretoria do ITESP em São Paulo, a diretoria de Política de Desenvolvimento. E diante disso, dessa documentação e da constatação dessas invasões, a diretoria determina o ingresso de ação de reintegração de posse, aonde o ITESP busca um provimento jurisdicional, busca a medida liminar, onde todas as vezes que nós buscamos uma solução judiciária, nós somos atendidos. E é assim que funciona, Geraldo, no caso de invasões. Agora, também há casos em que o beneficiário do projeto de assentamento, ele por exemplo, abandono do lote, ele é excluído. Por arrendamento do lote e venda do lote, ele também é excluído. Como é que funciona? Essa pessoa é notificada para sanar aquele problema. Essa pessoa tem toda a oportunidade de regularizar essa situação e depois, diante do princípio do contraditório e da ampla defesa, se ele não sanar essa situação, aí o jurídico do ITESP atua com a ação de reintegração de posse e a concessão da liminar, onde é uma gama de trabalho complexo para tirar aquela família que descumpriu as cláusulas do termo de autorização de uso, que é o documento que o beneficiário possui para estar explorando o lote dos assentamentos. É porque, a princípio, ele não tem ali a escritura, quer dizer, ele não é dono ainda daquela situação, ele apenas tem o direito de exploração da área, né? Exatamente, Geraldo. Após os trâmites legais, existe uma comissão de seleção, onde seleciona os trabalhadores, e ele, após passar todos os critérios legais, ele obtém do Estado um termo de autorização de uso, é o tal. É um título precário e discricionário. Ele tem o direito, com aquele documento, de explorar o lote e tem as cláusulas que ele tem que cumprir. O técnico da área, quando constata as irregularidades, como eu dei por exemplo, no caso que ele não explora o lote diretamente, coloca terceiras pessoas, ele abandona o lote, depois retorna, ele tenta vender o lote, ou realmente vende e é constatado documentalmente por técnicos, ele tem a oportunidade de sanar, até porque tem o princípio da ampla defesa e o contraditório. E diante dos insucessos que ocorrem, não existe outra solução a não ser socorrer do judiciário. Agora, eu acompanho muito essa região aqui do Pontal e você também, quando você começou em 1990, era o ápice
das invasões, foi quando o MST veio do estado de São Paulo, aquela coisa toda. Nós tivemos confrontos armados aí, eu até participei de várias matérias que eu dei fazendo e ações também do próprio MST na época, que a gente confrontava mesmo, chegava em situação de fazendas com tiroteios, pessoas feridas. Hoje essa situação ela está um pouco mais ou menos, a gente não vê mais, quer dizer, a mídia já não está muito trabalhando a questão do MST. Você acredita que toda essa problemática de lote, de vendas, de repassar lote, essa coisa toda, isso está acabando? A consciência é outra, João? Olha, Geraldo, o Estado avança. Diante dos problemas, se buscam soluções. Como você bem frisou, lá atrás, 1990, o ITESP, na verdade, a Fundação ITESP, ela foi criada após essas datas, né? E foi criado justamente para dar uma melhorada nessa situação. Aí o que aconteceu? É uma evolução de problemas, que o Estado ele vai crescendo, ele vai se evoluindo, vai buscando soluções, coisa que no passado era gritante. Hoje, diante de várias situações de exclusão, com a atuação da polícia, do judiciário, a coisa amenizou. Essas situações de irregularidades amenizaram. A gente observa que ainda existem, sim, no caso de beneficiários, uma ou outra invasão individual em terras públicas. No caso, o Estado está prontamente monitorando essas situações e tomando as providências judiciais. Então, Geraldo, hoje eu posso te responder com segurança que existem problemas? Sim, como em todo e qualquer lugar. Mas menos, né, são João? Pontuais. Tá certo. Tá aí, nós estamos ouvindo, portanto, informações importantes. Tenho certeza que muita gente que acompanha o nosso programa, a gente vê muito falando dessa questão da reforma agrária, mas a gente não sabe lá no campo o que realmente está se passando, né? Eu acompanho muito próximo tanto a situação do sem terra e sei que o produtor rural, o pequeno produtor, quando ele vai para uma situação dessa, se ele não tiver um apoio, mas muito forte, como da Fundação ITESP, do próprio governo, não consegue sair do lugar. E aí dá problema mesmo, vende o lote e olha, tem várias situações, né? Mas é importante ter um corpo jurídico justamente para regularizar e sanar todas as dúvidas e os problemas dessas pessoas. Nós vamos a mais um pequeno intervalo. Na sequência, nós vamos saber se é difícil ou não acampar, ingressar aí nessa situação, né, que a gente vê tantas margens da estrada. Nós vamos falar um pouquinho com o doutor sobre isso. Eu volto. Voltamos em instantes com Minha Cidade.